Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos a mais um episódio do Podcast da Família. Começa agora mais uma reunião de pais. Eu sou a Juliana Pereda e desde já te convido a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar os episódios que falam tão diretamente ao coração das famílias. Hoje, para nossa conversa, temos aqui a ilustre presença online de Cláudia Maria Diniz Couto, mineira de BH, de 54 anos, esposa do Márcio, mãe do Rafael, católica de nascimento, mas convertida há cerca de 3 anos. Cláudia é servidora pública federal há quase 30 anos, formada em administração e direito, pós-graduada em administração financeira e atualmente cursando pós-graduação em educação clássica. Ela é também uma das fundadoras do movimento Mães Direitas, com quase 25 mil seguidores no Instagram. É também uma das fundadoras da Associação Guardiões da Infância e da Juventude, atuando como vice-presidente. Ufa, foi uma longa introdução, mas era necessária. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. São muitas as emoções que me trazem até aqui. Eu te agradeço muitíssimo essa oportunidade, esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente tem que compartilhar, nós temos que nos unir em prol da proteção dos nossos filhos, e é isso que eu busco com essa minha participação aqui, colaborar de alguma forma. Muito obrigada. É isso mesmo. Bom, então vamos começar a nossa reunião. Em primeiro lugar, algo que me intrigou um pouco, porque eu acho que acaba falando ao meu coração, porque é um pouco o caminho que eu segui. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão da conversão, porque você diz, né, na sua bio que você é católica desde o nascimento, mas que a conversão aconteceu mais recentemente. Me conta, como é que foi isso? Como é que se deu esse processo? Bom, eu tive a felicidade de nascer num lar católico, né? A família da minha mãe, libanesa, muitíssimo católica, então eu tive a oportunidade de rezar desde cedo, participar de eventos católicos, coroei muito Nossa Senhora, fiz, né, primeira comunhão, crisma, como deveria, mas chegou em algum momento da minha vida que aquilo se tornou quase uma obrigação, as idas à missa. Eu comecei a não ter muito sentido mais naquilo, eu ia muito porque minha mãe mandava eu ir, né? Então, eu acredito que isso coincidiu com o período do 2º grau na escola. Eu estudava num colégio católico, mas que tinha teologia da libertação ali muito forte. E eu percebo que a teologia da libertação, que ela faz é nos afastar daquilo que verdadeiramente importa dentro da igreja. Né? Ô, Cláudia, explica para quem está assistindo a gente, que pode não saber o que significa a teologia da libertação de uma forma bem resumida. Sim, é um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica e, na verdade, de alguma forma politizou muito a religião. Então, em vez da gente se aproximar de Deus, buscar a fé, as orações, aquilo que Jesus nos ensinou, o lado social é que era sempre muito valorizado. Então, a gente tinha que buscar ajudar o próximo, não que isso não seja importante, mas isso não é o fundamental da nossa igreja, né? Então, foi um desvirtuamento e começou ali uma relativização de tudo. Então, essa relativização nos fez achar que era permitido, tinha que buscar sempre a felicidade, né, individual,
E isso nos afastava daquilo que é mais importante, que é a nossa salvação, né? A busca para o caminho da conversão verdadeira e de encontrarmos Deus de verdade. Sim. Então, eu acredito que na minha adolescência, início da juventude, isso aí foi uma quebra, e me afastou de Deus. Devagarzinho eu fui deixando de ir à missa, ia só nos momentos mais importantes, no Natal, na Semana Santa, ou quando a minha mãe pegava no meu pé. Ou seja, eu perdi, naquele momento, por algum tempo, eu perdi a essência, né? Mas é tão maravilhoso, assim, o mundo está tão virado de cabeça para baixo, né, Ju? Mas Sim. Tem muita coisa boa nisso que está acontecendo. Porque, mais ou menos em 2018, buscando conhecer, entender um pouco melhor sobre política, sobre o que estava acontecendo no nosso país e no mundo, eu me vi envolvida com o estudo da política. Busquei estudar, conhecer a política, cheguei na filosofia, algo que eu antes não via sentido, e encontrei Olavo de Carvalho. O professor Olavo, ele é tão questionado, né, por quem não o conhece, né? Tão marginalizado até. Porque basta a gente conhecê-lo um pouquinho, ouvi-lo um pouquinho, que a gente vê a consistência de tudo que ele fala, né? Então, a partir da minha busca por conhecimento, para me posicionar melhor no mundo, essa razão me trouxe a fé. Então, eu acho que é muito natural isso. Hoje eu vejo, isso é quase uma consequência lógica. Quanto mais a gente estuda, mais próximo de Deus nós vamos ficando. É verdade. Mais paradoxo que isso possa parecer no primeiro momento. Sim. Né? É incrível como a busca pela razão nos leva à constatação de que Deus existe de fato, né? E que é a única fonte de felicidade plena. É o caminho que Santo Agostinho fez, no final das contas, né? Exatamente. É a conversão verdadeira. É a conversão verdadeira. Contra isso a vida toda, né? Na pois verdade, na contramão, né? A vida toda. Ele tinha uma mãe que rezava por ele. Sim. Então, a importância de nós, mães, estarmos rezando pelos nossos filhos a vida toda. E em algum momento, ele entendeu e acordou, né, para a verdade. Sim. Que a verdade é uma só. Né? Então, isso me trouxe um acalento no coração. Então, a gente vê esse momento tão conturbado, de tantas coisas, pandemia, tantas tristezas. Sim. Mas desse momento surgiram muitas, e surgem até hoje muitas conversões. Sim. Eu acho que o caminho é mais ou menos o que eu fiz. Né? E hoje eu tenho Deus como alimento diário, graças a Deus. Eu vou à missa todos os dias. Ai, que beleza! Hoje eu já estive na missa, 6 horas da manhã, e comungo, né? Todos os dias recebo Deus. Jesus deixou isso para nós. Olha que maravilha! É um presente. Como não aproveitar isso? Exato. Né? E estar com Ele tão pertinho. Então, enfim. Mas a conversão, eu creio que é uma coisa, um trabalho diário. Né? A gente tem que estar sempre buscando mais. E nessa caminhada eu encontrei o padre Paulo Ricardo, que eu não poderia deixar de falar dele. Sim. E aí ia correr para o abraço, né? Porque com ele junto não tem como a gente não entender por que a gente está aqui, né? Entender qual que é a razão de a gente estar vivendo tantas coisas difíceis, né? Sim. E, enfim, é mais ou menos isso. Estou nessa caminhada. E é engraçado, né, que você vê, a gente acha que estamos sozinhos, né? E você mesma diz lá na bio, junto com as demais fundadoras do Mães Direitas, que às vezes a gente se sente uma ilha. Mas no final das contas, nós somos oceano mesmo, né? Porque você vê, a sua história de conversão, ela é muito parecida com a minha história de conversão, né? E as pessoas que você menciona, né? Professor Olavo, Padre Paulo Ricardo, a angústia que a gente sente das tribulações, né? Do mundo caótico, isso perpassa pelo coração, perpassou pelo seu, pelo meu e de tantas outras pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do caminho, não é mesmo? É maravilhoso, né? É maravilhoso.
E essa questão, eu acho que vale a pena a gente pontuar, esse reavivamento da Igreja Católica que está acontecendo. Eu vejo muitos jovens, jovens famílias numerosas, frequentando a mesma igreja que eu fico assim esperançosa, porque a nossa geração deixou passar, né? Nós não tínhamos esse acordar ainda, então deixamos passar. Mas agora tem uma turminha que está bem atenta. Eu tenho muita esperança. E é uma turminha jovem, né? É o que você disse, famílias jovens, numerosas, que é algo que na nossa geração era meio que condenável, não é mesmo? Sim. Enfim, eu tenho 43 anos e às vezes eu me pego pensando assim, poxa vida, por que eu não pensei em ter mais filhos? Eu tenho 2, né? Exato. Você tem um, né? O Rafael. Sim, eu penso isso sempre. Você pensa isso também? Claro. Se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu tivesse a percepção e entendimento que eu tenho hoje, eu não teria feito uma série de coisas. E teria feito outras, né? Então, mas, enfim, Deus está me dando essa oportunidade nesse momento da vida. Então, que eu saiba aproveitar daqui para frente. Exatamente, né? Como diz o Padre Tiago, eu entrevistei há pouco, e logo, semana que vem, inclusive, em breve sai o episódio do Padre Tiago Fragoso, que é o meu diretor espiritual aqui na cidade. Ele diz, né, que a beleza da igreja é essa, né? Essa história de pau que nasce torto nunca se endireita é uma balela, né? Para a igreja, para o catolicismo, porque pau que nasce torto se endireita sim, né? E a misericórdia de Deus é maravilhosa. Exato. Né? A gente tem, assim, Deus nos dá a oportunidade a todo tempo da gente se redimir, da gente voltar para o trilho, né? E caminhar, caminhar no sentido do bem, da verdade, né? Então, isso é fantástico. E tentar todo dia não sair desse trilho. Né? Que é, como você disse, eu ainda não tenho essa meta alcançada de ir à missa todos os dias, mas eu acho que o ir à missa todos os dias ajuda muito nesse processo da gente não sair dos trilhos, não é mesmo? Isso aí. Todo dia não temos como abrir mão dessa presença de Deus na nossa vida diária. Exato. Né? É muito precioso, né? É muito precioso para a gente deixar escapar, né? Exato, exatamente. Ok, bom, o nosso tema principal, né, nessa nossa conversa hoje vai ser o Mães Direitas, mas eu gostaria que você só mencionasse um pouquinho, como eu mencionei na sua bio, você trabalha na Associação Guardiões da Infância e da Juventude. Como vice-presidente, né? O que seria esse trabalho de uma maneira geral para que as pessoas que estão nos assistindo conhecessem já um pouquinho? Olha, a Associação Guardiões da Infância e da Juventude, eu digo que é o primeiro filhote do Mães Direitas, de alguma forma. Não que o Mães Direitas seja o único pai ou a única mãe dessa associação, né? Mas a associação ela surgiu no período da pandemia, quando aqui em Belo Horizonte as escolas ficaram fechadas assim, absurdamente, quase 2 anos. Sim. Acho que foi a cidade que ficou mais fechada no mundo, ou uma delas. BH, então, você quer dizer? Belo Horizonte. Sério? Ficou absurdo. É impressionante o que aconteceu aqui. Tá. Nós, pais, lutamos de todas as formas. A gente foi para frente da casa do prefeito, a gente foi para dentro do Tribunal de Justiça, a gente buscou da forma que a gente tentou, viu possibilidades e não conseguia fazer aquilo voltar. A gente teve um prefeito aqui extremamente intransigente e muito inconsequente. Clau, não foi o prefeito de BH na pandemia que colocou umas grades em volta das praças e dos parques? Sim, gastou milhões no aluguel de grades. Para não deixar as pessoas entrarem nos lugares abertos. Não, públicos. Você não faz ideia do que a gente passou aqui. Tá. E as escolas, os meninos em frente às telas, foram anos perdidos mesmo, né? Literalmente. Mas aí não foi só a BH, né? Foi todo mundo, né? Foi todo lugar. Aqui se prolongou muito isso, né? Mas tiramos coisas boas disso. Uma delas foi o nascimento da Associação Guardiões da Infância e da Juventude. Tá. Alguns pais lutando nessa luta maluca, né? Enfim, nós entendemos que a luta era maior ainda. Que ali a gente estava lutando pelo retorno às aulas, mas que nossos filhos precisavam de defesa, de proteção, de apoio em várias outras frentes.
Então, nós resolvemos criar uma associação regularmente constituída, né? E ali nos juntamos. A missão dessa nossa associação, ela é resguardar a integridade física, mental e espiritual das crianças e de suas famílias, e dos jovens e de suas famílias. Né? Então, nós trabalhamos muito nesse apoio às famílias. A gente é muito procurada. A mãe tem um problema na escola, então nos procura e a gente vai buscar orientá-la no sentido de enfrentar aquilo ali da melhor forma possível, mostrar os direitos dela, Sim. mostrar aquilo que ela pode fazer para que saia daquela situação. A gente trabalha também com a formação dos pais. A gente passa conhecimento para os pais, para que eles estejam preparados para esses enfrentamentos. Então, é uma associação muito jovem, que conta ali com a colaboração de associados, né, para conseguir fazer o seu trabalho. Tá. Então, é um braço institucionalizado do Mães Direitas, podemos pensar dessa forma, porque ele pode atuar onde um movimento que não é regularmente constituído atua. Entendi. Né? Mas, então, o público é basicamente o mesmo, mas é de uma forma mais institucional. Sabe? Mas o âmbito, a atuação da associação, ela acaba sendo mais localizada? Ela tem, Não, como a internet hoje nos possibilita estarmos em vários lugares, né? Então, a associação é conhecida no país todo, somos procurados em vários lugares. A nossa presidente, Luciana Haas, esteve essa semana passada em Brasília, numa luta pró-vida, junto com associações pró-vida. Então, inclusive, eu sugiro que traga a Luciana Haas aqui para o seu podcast. Ela tem muito a agregar. É uma pessoa fantástica e vai poder te falar mais ainda sobre os guardiões, nossas perspectivas futuras e, enfim, vale a pena conhecer Guardiões, Infância, Juventude. Esse é o @, do Instagram do Guardiões. Sim, sim. Tá. Depois a gente coloca lá na descrição do vídeo, a gente marca para as pessoas conhecerem. Bom, pelo que você me contou da associação, ecoa muito no trabalho que o Mães Direitas faz, né? E assim, inclusive o contexto de tempo e espaço em que acontece a criação do Mães Direitas coincide um pouco com o da associação, é isso? Ou estou enganada? Sim, sim. Tá. É um pouco posterior à associação, né? O Mães Direitas, ele surgiu em abril de 2020. Tá. Algumas mães dissidentes de um grupo do Facebook, sabe, Ju? Que a gente se sentiu completamente marginalizado. Na época o grupo do WhatsApp. Aquilo ali que a gente foi ficando... A gente não podia se manifestar, colocar nosso posicionamento político naquele momento. A gente era marginalizada. E aí nós fomos saindo, umas a umas, até chegar no ponto que algumas decidiram criar um outro grupo. Sim, é o grupo do grupo. E esse grupo foi criado no Facebook, chamado Mães Sem Mimimi. Tá. E eu fui incluída nesse grupo, sabe? Logo que... Por que vocês não me incluíram nesse grupo logo? Sim, ainda, Ju. Mas esse grupo serviu de passagem pra gente. Tá. Porque logo assim, no início, lá em plena pandemia, a gente começando a conhecer essas reuniões virtuais, né? Eu convidei algumas mães desse grupo Sem Mimimi, quem quisesse, para participar de uma reunião, para a gente se conhecer um pouquinho mais, bater um papo. Tá. Vieram 9 mães para essa reunião. Tá. E nessa reunião ficou claro para a gente que a gente precisava aprender mais, que a gente precisava estudar, para entender o que estava acontecendo e conseguir se proteger e proteger seus filhos. Sim. E nesse pequeno grupo, uma das mães era uma professora de história que se dispôs a nos ajudar nessas aulas, enfim. Tá. E aí partimos a começar a ter aulas a cada 15 dias, enfim. Mas esta mãe, que é a Júnia Yang, uma outra mãe, muito minha amiga, a Julie Mascarenhas, e eu, resolvemos sair dali e ir para o WhatsApp. Tá. E a Julie teve a feliz ideia do nome, Mães Direitas. E então, no WhatsApp fomos, e as mães que quiseram foram entrando naquele WhatsApp. Sim. E dali começaram a indicar outras mães, enfim. E era um espaço, afinal, livre
para a gente conversar o que a gente quisesse, para a gente expor a nossa opinião, Sim. falar das nossas angústias. Sem né, sofrer assim, as críticas, que era o que muitas mães estavam sentindo naquela época, né? Dos grupos de WhatsApp, grupo de colégio, né? e se achando muito sozinhas, né? Aham. E a gente começou a perceber que tinham outros que pensavam como nós. Uhum. Então eu falo assim, nem tudo de ruim, nem tudo na pandemia foi ruim, né? É. Enfim, e aí viemos evoluindo. Essas duas mães acabaram, por motivos pessoais, deixando a coordenação do grupo, e hoje integram a essa coordenação, além de mim, a Luciene Zenísio e a Bianca Weisberg. A Bianca é muito conhecida, ela está sempre em podcasts, já foi no Gazeta do Povo, já Sim. foi na Revista Oeste, levando o Mães Direitas. Sim. Enfim, então hoje nós três estamos nessa coordenação e contamos também com um conselho, com algumas outras mães que fazem parte desse conselho, que nos apoiam, né? Sim. E hoje o nosso grupo, ele cresceu, graças a Deus, e a gente tem grupos de WhatsApp, hoje temos uma comunidade no WhatsApp, vários grupos mais regionalizados, que a gente entendeu que a gente tem que estar perto daquelas mães, fisicamente perto de mães que pensam como nós, para enfrentarmos os desafios muito grandes que a gente tem, né? Sim. Então, essa é a nossa realidade hoje, tá? No Instagram, eu até onde eu olhei da última vez, eram quase 25 mil seguidores, o que é um número bem expressivo, né? Sim. E no grupo de WhatsApp, eu estou no grupo, faço parte da comunidade do estado de São Paulo. Você é uma mãe direita? Eu sou uma mãe direita, exatamente. Conheci a Cláudia o ano passado, né, em 2023. E são 462 membros, é isso, Cláudia? No grupo nacional. No grupo nacional. Mas a gente, sim, mas não sei te dizer exatamente o número de mães hoje. A gente muito de avaliar esse número do Instagram mesmo, que ali mostra o nosso crescimento. Sim. O número do WhatsApp é um número muito volátil, né? E tem mães que estão só nos grupos regionais, não estão no grupo principal, né? Mas, enfim, eu gosto de realçar uma questão aqui, Ju, o nosso nome, né? Mães Direitas. Nós já sofremos preconceito. O pessoal vai querer achar que tem a ver com questão política, não é? Sim. Nós não negamos a nossa escolha política. Nós estamos na faceta direita do extrato político, né? Mas nós somos direitas no sentido lato sensu. Nós somos direitas porque somos aquelas mães que participam, que estão ativas na vida dos seus filhos, que protagonizam o papel de mães, efetivamente. Direitas no sentido de corretas, sim, sabe? De participantes. Então, é muito mais abrangente. Sim. Entende? É claro, mas eu entendo. Mas não negamos de jeito nenhum a nossa origem, e foi isso que nos aproximou. Essa divisão política que existe, e ela é uma coisa concreta, né? É um fato. Isso foi o início que nos fez começar a nos unir. Então, nós não negamos isso. Já pensamos em mudar o nome em algum momento atrás, porque nós temos como símbolo o girassol. O girassol é aquela flor que busca a luz, né? E Sim. quando não tem a luz, ele se vira para outro girassol. Então, nós somos mães nesse sentido. Quando estamos nas trevas, que a gente, então, encontre um aconchego, um caminho uma com as outras. Sim. Então, pensamos em nos chamar mães girassóis, mas isso logo voltou. Falei, não, a gente é direita, nós somos mães direitas, é o que nós somos. É isso, e eu acho que é tão ruim a gente ficar escondendo, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, que eu não tenho nenhuma objeção com relação ao se posicionar, né, como mães Exato. direitas, no sentido, como você disse, né, de fazer as coisas direitas, né, procurar a justiça, defender a vida, defender a liberdade, o que há de errado com isso, não é mesmo? Exatamente. Agora, nesse período, então, nasceu há 4 anos, né? Vai completar, sim. Estamos em abril de 2024. Completamos 4 anos no dia 14 de abril. Então, pronto. Aí, ó. 14 de 4 de 2024, hein?
Isso, muito quatro, Muito né? quatro. E assim, muito, muito a comemorar, porque hoje nós somos assim um grupo que é muito claro e gratificante a gente ver o resultado de várias mães que chegam até nós. Então, são mães muitas vezes assim que estão se sentindo ilhas de fato, sozinhas, e acabam vendo no Mães Direitas um lugar para se posicionar, vamos dizer assim. Sim. Então, e uma rede de apoio também, né, Cláudia? O nosso principal apoio, o nosso principal papel é esse de apoio, de acolhimento, sabe? Sim. E as mães que querem fazer parte do grupo de WhatsApp, elas nos chamam pelo direct, normalmente. E aí a gente, direct do Instagram, e a gente inclui no grupo WhatsApp, quando não são indicadas por outras mães que já fazem parte do grupo. Tá. Então, nós vamos apoiando e ajudando naquilo que a gente pode, dando um tratamento individualizado dentro do possível. Sim. Tanto eu quanto as outras duas coordenadoras, sabe? Sim. Agora, foram muitas conquistas, né, nesses 4 anos, assim, do que eu acompanhei um pouquinho mais de perto, e que é, assim, algo que me chamou muito a atenção, foi a questão da eleição de membros do Conselho Tutelar. Fala pra gente sobre isso, assim, e conta para as pessoas que estão nos assistindo da importância que é a gente olhar para um conselheiro tutelar na sua cidade e quais são as funções de um conselheiro tutelar. Eu nunca tinha participado de eleição para conselheiro tutelar e foi a primeira vez que eu participei o ano passado, 2023, por influência do Mães Direitas. Olha, que bom. Sim, eu percebo que isso, na verdade, várias cidades do país receberam essa influência e conseguiram fazer uma diferença. Mas o Mães Direitas foi só uma parte dessa engrenagem. Não vai ter condição de criar o neném, ver esse lado. Não é apresentado o lado da criança, do neném, do feto, do bebezinho. Então, se a gente tiver conselheiros tutelares preparados para enfrentar essa situação, e que possam levar a essa jovem, de fato, está no momento muito difícil, não é o ideal ela ser mãe naquele momento, mas que possa levar a ela opções que sejam interessantes, ou seja, a nossa participação como sociedade civil dentro do Conselho Tutelar, ela é muito importante. Porque para a gente dar a essas pessoas que são levadas ao Conselho oportunidade de ver o outro lado, vamos dizer assim, né? Agora, engraçado como a esquerda, ela é super organizada nisso, né? Porque eleição de conselho tutelar é algo que, assim, sempre ficou assim, pelo menos ao meu ver, muito nas sombras, né? Assim, parece que existe uma intenção de não trazer à tona essas questões, né? É muito cruel, né? Muito... Não dá opção para as pessoas de saber, né? Pequeno, né? E se acham democratas, né? Exato, né? Numa luta pela democracia, pela tão defendida pluralidade de ideias ou diversidade de pensamentos, eles não querem, eles querem manter assim num grupinho mesmo, eleger somente aqueles do grupinho, e aí nunca vai abrir espaço para o debate, né? Um debate saudável de ideias. No colégio que eu fui para votar pelo conselheiro tutelar, eu percebi muitas pessoas ali espantadas com o número de gente que tinha lá para votar, assim, o que está acontecendo? Da onde veio esse monte de gente aqui, essas famílias? Nós acordamos, né? As famílias conservadoras entenderam, perceberam que não tá bem do jeito que está, né? O conservador, de uma forma geral, para ele sair do seu status quo, do seu comodismo, vamos dizer assim, tem que acontecer algo que seja que o afronte diretamente, que o incomode, né? Muito. A gente quer ficar na nossa, né? De uma forma geral. O conservador é assim, né? Assim, cada um cuida da sua vida, porque já tem tanto trabalho, né? A gente tem que cuidar bem da nossa família, do nosso trabalho, exercer a nossa fé. Já ocupa muito o nosso tempo, né? Para que você, por exemplo, tenha se movimentado, né? Junto com as pessoas que fundaram com você, a Lu, a Bianca, as demais pessoas, uma associação, o Mães Direitas, né? O próprio Unipaz, que é o perfil que eu criei, o podcast.
assim, isso faz com que a gente está aqui gastando um pouquinho da nossa vida, do nosso tempo, para algo que é maior, né? Então, realmente significa que a gente precisa mesmo fazer algo, porque estão atacando a nossa família, né? Exato. É o que a gente tem de mais sagrado. Que é o que né? a gente tem de mais precioso. Chegou exato. nesse ponto, não tem como, a gente tem que partir para a defesa, né? E aí nós estamos com a corda toda, né? Eu acho que, assim como eu, como você, somos muitos espalhados pelo país. E isso que nos deixa tão assustados, né? Antes eles nadavam de braçada no mundo que era só deles. E agora não, a gente quer ocupar espaços, percebemos que precisamos ocupar espaços. Né? Esse saudoso professor Olavo deixou essas lições muito fortes para a gente. E é o caminho. Cada um, dentro da sua realidade, dentro daquilo que é possível, faça o que é possível. Exato. Né? Eu tenho a sensação de que a gente está meio que realizando um pouco o sonho do professor Olavo, né? De uma certa forma. Porque ele diz assim, eu gostaria de ver um dia os meus alunos, né? Ou as pessoas que tiveram contato com os meus livros, as minhas aulas, espalhadas por aí, né? Produzindo conteúdos, movimentando a sociedade. E eu estou vendo isso acontecer, né? Exatamente. Isso é alvissareiro. E eu acho que mais, não só espalhadas por aí, mas se unindo, espalhadas numa união, quer dizer, uma rede de união, né? Se apoiando. Então, a nossa força vem disso, vem de Deus, né? E o professor Olavo, não tenho dúvida que ele está no céu, porque só o tanto de conversão que ele é responsável. Sim. Mas, enfim, eu acredito assim, que ele está vendo tudo isso. Né? E deve estar muito orgulhoso. Vamos fazer jus a isso, sim, certamente. Agora, tem mais um caso que é o mais recente, que foi postado lá no perfil do Mães Direitas, que eu achei também muito interessante, que foi aquele caso de objeção de consciência, que é algo que muitos pais, muitas famílias podem estar vivendo no colégio, né? Com relação a alguns assuntos, alguns temas que a escola, de repente, força a discussão e que não bate com os valores da família. O que seria isso, esse dispositivo? Porque, até onde eu entendi, a objeção de consciência ele é um dispositivo jurídico que pode ser acionado por uma família, né? Sim. É um documento, termo de objeção de consciência. Tá. Que é embasado, fundamentado na Constituição, né? No ECA. Aquilo são leis que já existem e que nos possibilitam proteger nossos filhos de temas que confrontam aquilo que para nós é mais caro. Né? No caso da mãe, especificamente, que a gente postou, foi uma questão religiosa. Tá. A escola estava forçando o filho em relação a aprender, quer dizer, ensinando a questão de matrizes africanas, religiões africanas, enfim. Ok, mas e as demais, né? E o que aquela família pensa sobre aquilo? Então, aquela mãe nos procurou e a gente buscou, lá dentro de um outro movimento mais antigo que a gente, que se chama Escola Sem Partido, esse documento. Então, a origem para nós, veio do Escola Sem Partido. E, a partir disso, esse documento ele pode ser adaptado àquele caso concreto, servir de uma salvaguarda para o filho. Então, a mãe que já conversou na escola, mesmo assim a escola insiste em ensinar alguma coisa que venha contra os valores daquela família, contra o que aquela mãe, aquela família acredita, ele pode apresentar esse documento baseado na lei, e a escola, então, teria que apresentar um trabalho para substituir aquele, por exemplo. Um trabalho que vai substituir, de repente, a nota que ele receberia em fazer o outro trabalho. Tá. E foi isso que aconteceu, a gente relatou lá, inclusive, videozinho da criança apresentando o trabalho substitutivo. Nós colocamos como um destaque no nosso Instagram o modelinho desse documento, que pode ser adaptado a cada caso concreto. Legal. Se vocês autorizarem, eu vou lá pegar esse link do documento e a gente deixa na descrição desse vídeo, dessa reunião,
para quem precisar, enfim, ou tiver curiosidade de ver como é que funciona o termo. O que a gente quer é divulgar mesmo. Não fique à vontade. Legal. Muito bem. Bom, eu ia falar sobre PNE, CONAI, mas como eu vou conversar com a Adriana, eu acho que eu deixo para ela depois falar sobre essas questões, né? Que tem um pouco a ver aí com a objeção de consciência, porque a gente está vendo que existe uma pressão muito grande em cima da família, né? Então, eu vou emendar para a próxima pergunta, que é o título de um livro do Chesterton, do J.K. Chesterton, um inglês, um escritor inglês, que eu adoro, eu tenho vários livros dele, que é essa aqui. Nossa, Cláudia, o que há de errado com o mundo? Aí o seu... Nossa Senhora! Agora é outro é um podcast dentro do podcast, né? De uma forma bem ampla, tentar resumir. E aí, ao seu ver, Cláudia, uma mulher de 54 anos, mãe, funcionária pública, o que você acha que está errado aí no mundo? Bom, inicialmente eu gostaria de falar do Chesterton rapidamente, porque ele era um autor que é conhecido no Brasil, foi traduzido há muito pouco tempo. Uhum. Então, assim, foi uma grande alegria conhecer o Chesterton. Fiquei muito feliz quando você está citando aí o Chesterton, porque ele faz parte dessa minha caminhada aí de conhecimento, de autoconhecimento, de busca pela verdade. E ele tem uma história de conversão maravilhosa. Uhum. Mas eu entendo, Ju, que há de no mundo, não vou reinventar a roda, não, é uma coisa que é sabida, é a ausência de Deus, né? E o homem se colocar no lugar de Deus. O centro está no mundo materialista, o centro do mundo hoje é imediatista, só pensa na felicidade momentânea, na satisfação dos prazeres individuais. O homem como um centro de tudo. O homem como Deus, né? E um afastamento, um esquecimento proposital mesmo de Deus, propriamente dito. Então, quer dizer, é a ausência de Deus. Esse é o grande problema. Eu acho que é o que tem mais errado no mundo hoje. É isso. O relativismo, né, como você disse, completo. Né, completo, ele traz uma ideia de paraíso na Terra que não existe, né? É uma ilusão. É uma ilusão, exato. Não existe paraíso na Terra. E quando a gente vê esse mundo cheio de vícios de várias ordens, a gente percebe que realmente tá tudo invertido, né? E a gente precisa batalhar para colocar as coisas na ordem, né? Na ordem correta. E isso, Ju, eu acho que o caminho é começar por nós mesmos. A partir daí, pela nossa família, e a partir daí, pela nossa comunidade, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares um pouco mais distantes, por uma participação direta nas escolas. Sim. E isso vai crescendo. Então, a mudança é possível, eu sou uma pessoa otimista, e eu acredito que seja esse o caminho. Na verdade, você já está respondendo aí mais duas perguntas que estavam aqui no roteiro, né? Assim, afinal, a esperança no fim do túnel. Sim. Sim, tem que ter, né? Não é possível, né? Não, quem tem Deus no coração tem que ter esperança. Tem que ter esperança. Só não tem esperança quem acha que o mundo é só isso aqui, né? É isso. Então, há esperança, eu tenho muita esperança. Acho que já começamos. Antes a gente era ignorante completo, antes a gente era levado absolutamente para qualquer lado, sem questionar. Hoje acordamos e cada dia mais pessoas acordam. Sim. Né? O seu podcast tem esse objetivo também. Também. Eu acredito. Chegar a mais pessoas, furar as bolhas, as pessoas entenderem que o negócio é muito além, né? Então... E que está nas nossas mãos, na verdade, é o que você disse, né? Não dá, a gente não muda o mundo resolvendo os problemas que estão lá fora, né? Em primeiro lugar, é como você disse, a gente precisa mudar a nós mesmos, né? A nossa cosmovisão precisa ser reordenada, está na hierarquia correta, com Deus acima, né? De todas as coisas, para depois que você se organiza, você vai partindo de dentro para fora, né?
E esse é o movimento, né? Não é salvar, eu brinco, que não é salvar a baleia que tá lá no Oceano Pacífico, né? Não. E que tanto berram sobre isso, né? É o canudo. Tirar do foco principal, né? Tirar, eu acho que é a forma de... São cortinas de fumaça, sim, né? e transformar o salvar o mundo em algo que é impossível, né? Não tem jeito. Até como se a gente fizesse tão mal ao mundo assim, né? Exatamente. Capaz, o homem está tão, assim, o ego tão elevado que ele acha que ele é capaz de destruir a atmosfera, de destruir o meio ambiente. Que tem esse poder, somos né? nós, gente. É o serem como é, mas isso aí é o pecado original, né? Aí se a gente tiver que falar de Adão e Eva... Esse é Adão puro. Que é o que o Padre Tiago mencionou, né? Assim, tudo começou, né? Se a gente perguntasse para ele, tudo começou com o pecado, com a queda, né? Com o pecado original. Agora Ju, pode falar. Desculpe. Eu queria, num ganchinho aqui, voltando um pouquinho lá atrás, uma outra atividade do Mães Direitas, que começa, que parte aqui, que é uma coisa que a gente precisa fazer, não posso deixar de falar, é uma participação nas casas legislativas. A gente tem que estar atento em cada município, naquelas pautas que são caras a nós, nos juntarmos com outras pessoas que pensam como nós e irmos conversar com os vereadores, conversar com o deputado estadual, aqueles que a gente tem mais proximidade, buscar a defesa daquelas pautas que nos são mais caras. Sim. E combater aquelas que são perniciosas àquilo que a gente acredita. Então, essa mudança passa por isso também, uma participação política. Ela é também necessária, né? A escolha de bons candidatos, nem se fala, enfim. Mas é a gente não esperar que a solução venha de um salvador da pátria. A solução está em cada um de nós, nessa participação individual e nos unindo a outras pessoas que pensam como a gente, sempre com verdade, com respeito, mostrando as nossas dificuldades e dividindo as nossas angústias, mas seguindo firmes naquilo que a gente acredita. Sim, e que eu acho que é algo que é um pouco mais, em alguns casos, as pessoas têm um pouco de pé atrás com essa coisa de entrar, né? Assim, de se expor, né? Mas aí cai naquele lugar comum de que política é tudo igual, essas coisas no fundo nunca vão dar certo. Isso eu aprendi com meu pai, sabe? Meu pai foi político e ele falava, na verdade, ele trazia isso, que não é dele, mas ele exerceu isso. É pela falta dos bons que as coisas estão ruins dessa forma. Exato. Então, por muito tempo ficamos fora. Não dá, nem todo mundo que está lá é pernicioso, é ruim. A gente tem que buscar pessoas com valores, pessoas que têm Deus no coração de verdade. Sim. E que valorizam e batalham por isso. Tem o temor a Deus, né? Que não vão roubar, porque temem a Deus. Sim. Porque, né, vão agir de acordo com os mandamentos. Enfim, não fingir o resumo da ópera. Busca o caminho de Deus, gente, para tudo na vida. Para tudo na vida, né? E de uma certa forma, Deus vai abrindo esses caminhos, né? Mas é importante a gente sair dessa zona de conforto, sim, porque é o que você disse. Os conservadores, eles tendem a ficar na zona de conforto, a cuidar daquilo só que é deles mesmo, né? Daquilo que está no alcance deles. Então, é isso que às vezes falta um pouquinho, né? Assim, esse engajamento maior mesmo, né? Precisamos ter coragem. Coragem é a palavra da vez. É isso mesmo. Agora, você, mãe, Cláudia, o Rafael, ele tá com quantos anos agora? O Rafa vai fazer 19 agora no início de maio. Tá. Ele entrou para a faculdade esse ano, está fazendo engenharia mecânica. É um menino que me dá muito orgulho. E eu sou uma mãe muito coruja. E eu falo que ele é o motivo da existência do Mães Direitas. É claro. Se não fosse ele, não existiria o Mães Direitas. É óbvio, né? Eu não estaria aqui, né? Ou iria ser alguma coisa ponto direitos. Seria. Não é? Mas o fato de sermos mães, estarmos nessa luta como mães, sim, isso nos deixa assim numa situação de maior legitimidade ainda. Deixa.
Deixa porque a gente tem o que a esquerda gosta de falar, né? A gente tem o lugar de fala, né? Absoluto. Tá aí uma coisa que não dá para discordar, né? Assim, se a gente é mãe e tá batalhando por um futuro melhor, por um mundo melhor para os nossos filhos, não dá para tirar isso né? Esse nosso lugar de fala, de forma alguma. Não, né? não dá. É. Definitivamente esse é nosso. É isso aí. Bom, estamos encaminhando para o final da nossa reunião de pais. Agora é essa hora que a gente convida o nosso entrevistado a reagir a um post lá do perfil Unipaz. Você já escolheu, a gente vai agora assistir o vídeo, que é um vídeo do Guilherme Freire. Inclusive, recomendo que as pessoas sigam o Guilherme Freire nas redes. A Cláudia depois vai comentar. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo. Tem muito debate que é inútil. E isso a simplicidade consiste em voltar para verdades básicas. Eu garanto para vocês. Teve gente também, novamente, coisa do crítico, os caras falando que o Guilherme fala fazer jiu-jitsu, meu Deus, que horror. Cara, você vai aprender a lutar e vai entrar em forma. Em forma é bom, fora de forma é ruim. Pô, não, eu acho que deve ter, porque na verdade eu tô saudável, mas eu tô muito acima do peso. E eu tô na verdade saudável, porque na verdade eu tô não sei o que. Eu falo, cara, em forma é bom, fora de forma é ruim. Vamos voltar pro básico. Segunda coisa, comer carne é bom, saber lutar é bom, ir na igreja é bom. E acabou. É que se eu tiver um filho vai ter um gasto, porque eu fiz a conta. Quantas pessoas eu já não encontrei que fizeram a conta de quanto gasta pra ter um filho, quanto custa pra não sei o que. Eu falei, cara, o que vocês estão falando, cara? Eu só casei e tive filho. Eu morava num apartamento de 30 metros quadrados e tive a primeira filha. Vocês estão brincando comigo, é só ter um filho, cara. O que vocês estão falando? Não, porque vai ter um monte de gasto, porque você não sabe que na economia atual... Vai lá e ganha dinheiro, então. Fica chorando por causa de ganhar de gasto. Você está brincando, vai lá e ganhar um dinheiro. Vocês estão brincando com a minha cara. As pessoas ficaram todas loucas. E a loucura é a histeria. Então tem muito... Maravilhoso ele, né? Ele é ótimo, né? Porque ele fala direto para os jovens. Você está brincando com a minha cara. Não, é isso. Ele é outro que me dá muita esperança nessa virada. Porque... ele fala a linguagem dos jovens e ele é direto, ele é claro, ele é simples. Sim. Apesar de ser um filósofo, eu acho assim, é lógico, ele traz muito conteúdo em tudo que ele fala, né, que ele tem muito conhecimento, então pode ser que você não consiga pegar tudo, né, porque você não tem o mesmo conhecimento. Mas a base do que ele fala, ela é essencial para qualquer pessoa. Encare a vida sem mimimi. Vamos lá, acorde, levante e vá viver. Volte para o básico, né? Ele fala muito básico, isso. É isso, a gente complicou muito a vida, né? Com essas pautas, essas diferenças, tanta coisa que a gente criou de problema, a gente problematizou nosso mundo, né? Não precisa disso, não. Não precisa. Vamos, ele fala... Mais Guilherme Freire. Mais Guilherme Freire, gente. O que ele diz muito em várias lives dele, né? Bebe água, meu filho. Ele fala primeira assim, coisa, né? Bebe água. Bebe água. Ó, bebe água. Todo dia. Segundo, foca 1 hora de estudo, 1 hora de exercício, 1 hora de oração. Sim. Todos os dias. Isso muda a vida de qualquer um. Exatamente. Para melhor. Pra melhor. Né? Sim. Deixa de histeria. Você tá brincando com a minha cara. Vai beber água, vai fazer jiu-jitsu, né? É isso, simples. É simples. Não é simples? É simples. É simples, mas é difícil. A gente precisa focar nisso. Exato. Né? Saber que esse é o caminho. Sair da zona de conforto. É isso aí. Bom, vamos lá então para a chamada oral, que é o ping-pong. Eu falo, eu dou uma deixa e você me devolve com algo rápido, tá bom, Clau? Meu Deus. Então vamos lá, uma nota alta. Nicolas Ferreira. O deputado, acho que é um dos mais Ferreira. Jovens, né? De mineiro, né? Mineiro aqui de Belo Horizonte, já foi nosso vereador aqui, a gente conhece de perto. É um rapaz muito verdadeiro, que tem feito muita diferença. E é um exemplo para os jovens, é outro que tem nos ajudado, nós pais, a direcionar nossos filhos, porque é outro que fala a linguagem dos jovens. Exato, né? Ok, uma nota baixa. Olha, eu dou nota baixa para aqueles pais que se omitem, por negligência ou por comodismo. Acham que o mais importante é dar bens materiais para o filho, então tem que trabalhar demais, trabalhar cada vez mais e não sei o quê. E esquece do essencial, do mais importante, que é a participação efetiva na vida dos filhos. Está lá dentro da escola, buscando conhecer, entender, uma comissão de pais, sabe? Estar atuante perto dos filhos, porque não tem nada mais importante do que os filhos, nada, absolutamente. O que eles querem da gente não é a questão financeira,
não é, né? E isso depois lá na Esse erro frente faz toda a diferença, né, Cláudia? Sim, total diferença. Isso aí é outro relativismo, né? É. Bom, o que, na sua opinião, precisa ir para a recuperação? Para recuperação, eu acho que a nossa confiança em Deus. A gente tem que confiar em Deus, porque nessa doideira toda, se a gente titubear, a gente é levado por essas bobeiras aí e fica achando que a gente vai perder essa luta. E, na verdade, nós vamos ganhar, né? Sim. Essa confiança em Deus, ela tem que ser definitiva e enorme. Exato, Então, é tão bom recuperar confiar. Isso aí. Como é bom a gente confiar, entregar as coisas, né? As nossas obras, a nossa vida a Deus, né? Não é fácil, Ju. A gente quer sempre que as coisas sejam do nosso jeito, né? Mas a entrega é necessária. E, no final das contas, o que acontece é o que foi melhor para nós. É isso aí. Então, vamos confiar. É isso que eu acho. E, por último, para quem está assistindo, aí uma lição de casa, uma homework para as pessoas. Olha, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento em fontes fidedignas, conhecimento de qualidade para a gente se proteger e proteger a nossa família. E a gente também deve rezar todos os dias. Você veja que Deus faz parte da minha vida demais, eu não consigo não falar sobre isso. Eu acho que é o conhecimento de fato, o real, a verdade, e a busca, uma oração, estar mais próximo de Deus todos os dias. Muito bom. E como é que as pessoas fazem para encontrar você nas redes ou Mães Direitas? Aí, quais? Você já falou no início, mas repete aí os arrobas. Sim, eu sou arroba Cláudia Diniz Couto. O Mães Direitas é arroba mães.direitas. Os Guardiões é arroba Guardiões Infância Juventude. Tudo junto. É bastante arroba, hein? Muito, são 3, né? E aí, tem muita informação aí. É muita informação. Agora, para finalizar, deixa aqui, ó, eu já deixei uma dica cultural, que é O que há de errado com o mundo, do Chesterton. Qual é a sua dica cultural, Clau? A minha dica cultural é esse livro. Qual a melhor escola ou qual a melhor escolha? Interessante. É um trocadilho de 2 professoras, coordenadoras, a Ana Cláudia Pinhar, que é uma mãe direita, e a Adriana Magalhães. Então, nesse mundo maluco, eu não sei para que lado está aqui. Mais para o meio, aí. Eles nos dão muitas dicas, é muito importante buscar escolas mais próximas dos nossos valores. E aqui, então, ela dá esse caminho, elas dão esse caminho e, muito importante, facilita a vida. Aquela história de escola boa, escola perto, não existe mais, não. Não. Tá? Ou escola boa é a maior escola, né? Não a mais pop, não também. Não é. A gente precisa hoje é uma dificuldade, muito. porque as escolas esqueceram o lado humano, né? Elas só buscam mesmo a questão, o sucesso no Enem, a questão profissional e financeira. E a questão humanística, ela é descartada. E tem a ver um pouco com esse curso que você está fazendo, né? De educação clássica. Sim, se as escolas ensinassem educação clássica para os alunos, não é? É isso. Mas você sabe que há algumas escolas já surgindo, pais que estão se unindo, criando escolas. Procurar, é sempre bom procurar aí na sua região, porque pode ser que tenha alguma nessa linha. Alguma iniciativa mais voltada para a formação humana, né, Cláudia? Humanística. E esses meninos vão dar um banho nos demais, eu não tenho dúvida, daqui a um tempo. Porque eles vão estar mais fortalecidos nas virtudes, vão enfrentar muito melhor o mundo. Sim, né? É isso aí. Seguimos firmes e fortes, né? Com esperança, sempre. Com esperança para de repente a gente tentar conseguir ver aí um início dessa retomada. Quem sabe nossos netos, né, Ju? Mas tem que começar. A história mostra que é assim, né? Nós já começamos. É cíclica, né? E assim, essa coisa de a gente está passando momentos difíceis, agora não. A história ela é feita de vários movimentos de melhora, piora, né? De queda e retomada e restauração, né? Sim. Ok, bom, nossa reunião de pais chegou ao fim.
Se você ainda não assistiu os vídeos, reforço o convite, né, para assistir os nossos outros episódios. Compartilha lá no grupo de mães. Eu brinco, posta e sai correndo. Essa mensagem ela pode chegar a alguém que está precisando ouvir. Cláudia, eu agradeço demais a sua participação. Partilhar com a gente, doar um pouquinho do seu tempo é um presente, né? Então, obrigada pelo presente que você nos deu hoje. E agradecer também o Unipaz, o Instituto Extremamente, que patrocinam, fazem com que o podcast Reunião de Pais aconteça. E eu espero ver vocês numa próxima. Cláudia, obrigada. Grande prazer, viu, Ju? Foi um prazer te conhecer também mais um pouquinho de perto. Saber que ter você ao meu lado nessa trincheira, com certeza me acalenta meu coração. Vamos seguir firmes aí. Muito bom. E para quem está assistindo a gente, um grande beijo e até a próxima reunião de pais.